Vamos então para o último vídeo dessa nossa série, intitulada Do Estado Liberal ao Estado Social, em homenagem ao professor Paulo Bonavides, que tem uma brilhante e icônica obra com esse mesmo nome. Nós dividimos aqui, eu dividi para melhor explanar e não ficar um vídeo enorme, dividi em três partes. A primeira parte sobre o Estado liberal, que teve um limite, né, lá dentro da primeira metade, sobretudo primeira metade do século XIX, com a Revolução Industrial, né? O segundo foi a reação ao Estado liberal, né? Em razão dos graves e sérios problemas sociais que esse liberalismo exacerbado ocorreu, né? Que proporcionou, né? E agora nós vamos falar a respeito da reação do capitalismo, né, a essa ameaça que representou essa reação ao Estado liberal, né? Então vejamos o seguinte: o que acontece? O Estado liberal, ele não quebrou, digamos assim, como Marx previu. Essa é a minha conclusão. Por quê? Porque o Marx fez, de acordo com a minha particular avaliação, o Marx fez uma previsão, uma análise científica da história, né, do materialismo dialético, da dialética em que entre os opressores e os oprimidos, mas essa ciência com uma análise como se as ciências sociais fossem iguais às ciências naturais. E Max Weber, M-A-X, no início do século XX, falecido, se não me engano, em 1920, o pai da sociologia, ele disse que enquanto que as ciências naturais, como a física, trabalham com precisão de previsibilidade, uma previsão de prever, né? Por exemplo, uma ciência que a gente vive xingando muitas vezes, mas, né, que é a meteorologia, prever o tempo. Pô, olha a dificuldade disso. Um vento lá que dá um efeito aqui e tal, tem que ter computador para tudo quanto é coisa, mas se dominar isso, consegue prever tudo, porque tem uma lógica para essa situação. E o Marx, analisando, disse: aconteceu, vai acontecer agora. Só que aí estava se trabalhando não com ciências naturais, como a física. Se eu pegar essa caneta aqui e largar, bem, ela tem uma velocidade que o Isaac Newton já estudou a respeito disso com relação à gravidade, que é a mesma lei que faz a Lua girar em torno da Terra, a Terra girar em torno do Sol, o Sol em torno do núcleo da galáxia e por aí afora, né? Com essa previsibilidade, né? Previsibilidade com precisão matemática, no geral, isso. Já as ciências sociais não trabalham dessa natureza, elas se trabalham com probabilidades. Por que com probabilidades? Porque tem um efeito humano. E o que eu identifico particularmente e humildemente, sujeito a inúmeras críticas, né? Ele não previu que o Estado liberal, primeiro liberal, capitalista liberal, para segurar o modo de produção capitalista, como vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, iria ceder. Eu fico imaginando uma multidão de centenas de milhares de pessoas protestando, os oprimidos pelo capitalismo, pela mais-valia das fábricas, e vem, né? Isso metade do século XIX. Aí estão os capitalistas à espera, vindo, nossa, vão nos amassar. Aí um pergunta para o outro: vem cá, mas o que eles estão reivindicando aí?
Não, estão reivindicando porque trabalham 16 horas por dia, a grande coisa, cambada de vagabundo, né? Eu falei assim, diz aí para eles aí no microfone que não existia, que nós vamos baixar para 12. Nós baixamos para 12, imagina aquela multidão com um monte de faixas, de cartazes e tudo. Daqui a pouco se vê umas faixas e uns cartazes, pimba, baixa aqui, pimba, baixa ali, e uma galera vai embora. Ainda vem um grupo, aí outra reivindicação, criança trabalhando, mas como? Só porque trabalha criança de 5 anos, não vai para trabalhar? Diz que o limite vai ser 8 horas, o limite vai ser 8 horas, as mães com as crianças pequenininhas no colo, já vaza, ou seja, desmobilizou para não acontecer o que aconteceu na Rússia, no geral, e aí houve concessão, e isso não foi previsto, e aí nasce, de acordo com o grande Paulo Bonavides, o Estado Social. O Estado Social, ou Estado de bem-estar, é o Estado que, modo de produção é o quê? É capitalista. E tem gente que confunde isso com comunismo, criatura. Nada a ver isso, modo de produção é capitalista. Todavia, com concessões no campo econômico e social. É o desenho que é feito na nossa Constituição. Chama atenção para um artigo, sou professor de Direito Empresarial também, né? Que é pouco trabalhado, estudado pela importância que ele tem, que é o caput do artigo 170 da Constituição. O que diz o caput do artigo 170 da Constituição? Que é do capítulo da ordem econômica e financeira. Diz lá o caput do artigo 170, diz assim: a ordem econômica, então daí nós temos que explicar o que é a ordem econômica. A ordem econômica foi o seguinte: os legisladores constituintes de 88, a partir de fevereiro de 87, quando foi implantada a Assembleia Nacional Constituinte, faz os direitos sociais, blá, 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 na hora que chega, e aí como é que nós vamos produzir riqueza para essa nação? Como é que nós vamos produzir? Quem vai produzir? Para quem vai produzir? Como que vai se distribuir? De que forma? Quem vai se apropriar desses recursos? É a ordem econômica. E aí o artigo 170 diz: a ordem econômica, ok? Fundada. Então significa que essa ordem econômica tem por fundamento. Fundamento é aquilo que se segura. Tem prédios aqui na nossa região de Santa Catarina, mais precisamente na minha querida Itapema, onde eu moro, de onde eu estou falando agora, e Balneário Camboriú, onde é o campus da minha universidade, o campus que eu trabalho em Balneário Camboriú, com prédios gigantescos. Em Balneário Camboriú vai ter o Senna Tower, em homenagem ao grande campeão Ayrton Senna, com 160 e poucos andares, imagina? A fundação para deixar aquilo de pé. Então imagina, né? Então, a ordem econômica, para ela ficar em pé, ela é fundada. Fundada em quê? Na valorização do trabalho humano. Olha só. Valorização do trabalho humano era trabalhar 16 horas por dia. É isso, não? Não, não é. Então, esse desenho vem e está lá no caput do artigo 170. Aliás, também no inciso 4 do artigo 1º da Constituição, né? Fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O par dialético que o querido professor Gladstone Mamed chama par dialético entre capital e trabalho, né? A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. A livre iniciativa é onde que a gente vê, olha e verifica, esse país é capitalista, porque tem livre iniciativa de quê? De empreender uma atividade econômica. E nos incisos do artigo 170 fala propriedade privada. Propriedade privada do quê? Dos meios de produção. Então essa ordem econômica, que é o produzir, que tem por fundamento valorizar o trabalho humano, olha bem, valorizar o trabalho humano, ok? E na livre iniciativa, né, tem por fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, né, tem por fim
Então, o fundamento é a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, e tem por fim, o que é fim? A finalidade, o objetivo. Qual é o objetivo da ordem econômica que tem por fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa? Né? Sabe qual é o fim? O bem de todos. O bem de todos. Então, se a ordem econômica capitalista brasileira não proporcionar o bem de todos, a começar pela valorização do trabalho humano, é inconstitucional. Ou qual é a outra interpretação que se pode dar? Isso não está ali para bonito, é para ser aplicado. A valorização do trabalho humano. Mas a valorização do trabalho humano é um negócio muito relativo, muito subjetivo. É? Aí o legislador continua, conforme os ditames da justiça social. Tá bom para ti? Justiça social, o bem de todos, o nosso capitalismo, as indústrias, tudo, o capitalista só pode se apropriar da mais-valia, botar no bolso, beleza, joia, ganhar incentivos fiscais de tonelada, usufruir dos aeroportos, das estradas e tudo quanto é mais, beleza, joia, vamos aumentar o bolo para dividir, como muitos fazem, mas tem que proporcionar o bem de todos como objetivo. Todos estão bem com esse... Seja capitalismo, o nome do que for, não importa. Foi o que foi eleito para a Constituição. Nós estamos falando de direito e de ciência política. Né? Então o quê? Tem que dar o bem de todos, conforme o ditame da justiça social. Isso é o Estado social. É a reação. Foram-se os dedos. O bem de todos são... Foram-se os dedos. Estou amputando o dedo aqui. Foram-se os anéis para garantir os dedos. O que são os dedos? O modo de produção capitalista. E aí o Paulo Bonavides, na outra obra dele, de direito constitucional, ele diz uma coisa maravilhosa, que ele diz que o Estado social é o Estado de todas as classes. Porque o socialismo, né, no caminho para o comunismo, é o Estado de uma classe só, dos trabalhadores, né? O capitalista é o Estado de duas classes, um do opressor e do outro e do oprimido, né? No choque, no embate que o Marx verificou que era o que estava acontecendo no tempo do Marx. Marx não tinha bola de cristal, ele tentou achar alguma coisa, mas não tinha bola de cristal, ele trabalhou com os dados da primeira metade do século XIX, basicamente, né? Então, o que acontece? O Paulo Bonavides disse que é o Estado de todas as classes, o Estado mitigador de conflitos sociais. O que é mitigar conflitos sociais? Não, deixa disso, vamos ajeitar. É o que na linguagem sindical ia chamar de pelego, é o Estado pelego, que amortece. Aí alguns chegam, isso é comunismo. Comunismo? Então tá, vamos tirar o pelego, não vai amortecer e vamos ir para o embate, vai ter um embate inevitável. Nós vamos retroceder ao Estado liberal lá da primeira metade do século XIX. E aí vamos ver o que vai acontecer. Levantam-se os cartazes, as barricadas todas, e está feita a revolução que o Marx previu. A revolução que o Marx previu que iria acontecer com a tomada dos meios de produção no mundo inteiro, que foi isso que o Engels e o Marx colocaram lá no Manifesto do Partido Comunista, né? Operários do mundo, univos, a revolução era para o mundo inteiro. Não aconteceu por quê? Não aconteceu porque houve concessões para alguns de migalhas. Quem sabe migalhas aqui no Brasil, os países da Escandinávia, a Finlândia, né? Nossa, Finlândia, Suécia, Noruega. É socialismo? Não, não é socialismo, porque o mesmo modo de produção é capitalista. Né? O detentor tem dono dos meios de produção. Só que escola, dizem lá qual é que é na Dinamarca, parece que nem tem escola privada. Se tem, por quê? Porque não prospera. Não prospera. A escola pública é tão boa que, né? Enfim. O que é? Tem concessões nesse campo. E um dos maiores exemplos são os Estados Unidos da América. A principal crise econômica que o capitalismo já produziu foi a de 1929, que deflagrou uma séria depressão nos anos 30. Vários filmes falam isso,
Dentre eles, o grande e icônico Tempos Modernos de Charles Chaplin. Sabe como é que o presidente Franklin Delano Roosevelt, que teve 4 mandatos de presidente da República na época podia, agora não pode mais, morreu no 4º, provavelmente teria o 5º, ele pegou o Estado e interviu na economia, né? Passou com o Estado intervencionista na economia, né? De acordo com a doutrina de John Maynard Keynes, ok? Então, o Estado liberal é esse Estado, né, de reação do capitalismo para que o socialismo / comunismo não tivesse prosperado, ok? Então aí encerramos essa série com esse vídeo e voltamos em outros tantos. Lembrando que eu estou inserindo dentro desse meu canal no YouTube, que eu criei lá na época da pandemia, para poder estreitar os laços com meus alunos, a princípio de direito empresarial. Então tem três playlists lá do Empresarial 1, Empresarial 2 e Empresarial 3. E agora, daí eu criei essa playlist de ciência política, porque de 2020 para cá, eu ia mostrar, deixa para outro vídeo, né? Comecei a lecionar ciência política e tem, se tiver por aqui, eu acho, mas aqui, só um minutinho, aqui, vamos fazer a propaganda, né? Esse aqui, para quem não conhece, meus alunos todos já conhecem, né? É o livro que eu escrevi de ciência política aqui, que é ali Fundamentos de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, que tem algumas coisas daquilo que eu estou falando aqui, ok? E então, até o próximo vídeo. Valeu!